dia a todos e a todas. Caríssimo João Dória, muito obrigado mais uma vez pela gentileza. Johnny, ministro Furlan, presidente Temer, uma satisfação revê-lo. O tema do nosso painel, como está exposto, é a nova era bancária. Mas eu sempre costumo dizer que o novo também vem acompanhado de uma história. E o setor bancário brasileiro tem uma bela história que pode ser sempre contada. Quando a gente olha para os últimos 30 anos, o setor bancário brasileiro passou por 3 momentos que marcaram o destino dos bancos no Brasil. Me refiro ao Plano Real, 94, a crise financeira global de 2008, que teve como piloto da gestão meu querido amigo Henrique Meirelles, que aqui se encontra, e a pandemia de 2020. Todos esses foram episódios marcantes na trajetória dos bancos brasileiros. Na verdade, eu diria que foram momentos tormentosos e de grande criticidade, mas que, apesar de desafiadores, esses momentos foram chave para forjar e para testar o fortalecimento e a solidez do nosso setor bancário. Eu trabalho no setor bancário há 35 anos, tive, portanto, aí o privilégio de poder vivenciar alguns desses momentos, mais uma vez, que eu quero aqui intitulá-los de críticos, mas também transformadores. E a boa notícia é que, em todos eles, os bancos brasileiros foram efetivamente testados, eu diria, no limite do limite, e passaram por uma prova de fogo, mostrando forte resiliência, além, especialmente, da capacidade de ajudar o próprio Brasil a superar essas crises. É claro que não foi fácil, alguns bancos ficaram aí no meio do caminho, mas nós consolidamos uma história bancária que não deve nada ao mundo. O Plano Real, por exemplo, ele não trouxe só estabilidade monetária, não apenas debelou a hiperinflação, mas fez com que o setor bancário passasse por uma forte e profunda transformação. Eu diria, governador Dória, que o Plano Real foi quando a maré baixou e pudemos ver a ineficiência dos bancos que operavam na ciranda financeira antes da estabilidade monetária, meu também querido deputado Elmar Nascimento e senador Everton Rocha. O Plano Real ele fez emergir um novo setor bancário, mais eficiente, mais transparente, mais sólido, um setor bancário que passou a ser capaz, senador Jucá, de alavancar a economia com mais crédito e mais serviços financeiros. Chego agora na crise de 2008, na crise financeira global, e aí quase o setor bancário brasileiro sofreu um arrastão global, especialmente com a quebra dos bancos nos Estados Unidos. Mas também aqui o setor bancário brasileiro se mostrou resiliente. Bom, quero também falar um pouco da pandemia. E aí os bancos brasileiros já estavam com mais musculatura. Musculatura na linguagem bancária significa robustez e níveis adequados e elevados de capital, liquidez, provisão e também rentabilidade. O fato é que, na pandemia, o setor bancário brasileiro fez toda a diferença. Nós injetamos 15 trilhões de reais na economia. Os bancos, portanto, eles funcionaram ao mesmo tempo como muro de contenção, isso evitou uma maior deterioração da economia, e, de outro lado, os bancos funcionaram como uma alavanca para reimpulsionar a economia naquele momento em que colapsou a atividade econômica. O que eu quero aqui afirmar é que, após passar ileso por 3 crises agudas, o setor bancário brasileiro se preparou para enfrentar choques externos e internos. É algo que a sociedade brasileira deve, sim, se orgulhar perante o resto do mundo. Eu agora entro um pouco mais no tema no painel, embora entendo que já deva também ter incursionado um pouco por ele. O que acontece é que, além de fortes e robustos em toda essa trajetória, eu quero também assegurar que os bancos se mantiveram, isso aqui é um ponto importante, se mantiveram na vanguarda da inovação bancária mundial ao longo dessas décadas. Isso permitiu, a Sandra há pouco mencionava isso, um processo massivo de digitalização e de inclusão financeira. Quando a gente fala em tecnologia e finanças, também dá para afirmar que os bancos brasileiros, deputado Danilo Forte, estão na frente há 3 décadas, isso vem desde a chegada da internet, isso é muito antes de surgirem as atuais fintechs, aqui não vai nenhuma crítica, aliás, as fintechs têm sim contribuído bastante para a democratização do acesso ao mundo financeiro, mas olhando para a história da tecnologia bancária, os bancos brasileiros seguem pioneiros em inovação. Aliás,
os nossos bancos eles são frequentemente citados em relatórios, em estudos internacionais, como benchmark, como exemplos de boas práticas, inclusive de segurança digital e de avanços tecnológicos dos negócios bancários. Eu quero também mencionar que a indústria bancária brasileira ela investe volumes muito significativos em inovação. Nos últimos 10 anos, nós mais do que dobramos, presidente Temer, o orçamento em tecnologia. Vamos chegar agora em 24 a algo em torno de 50 bilhões de reais, isso em áreas cruciais, como exploração de dados, segurança cibernética, experiência do cliente. Portanto, falar na nova era bancária, meu caro amigo Paulo Henrique, é afirmar que os bancos brasileiros são globalmente reconhecidos pelos serviços e pelos canais digitais. 80% das operações bancárias no Brasil, elas ocorrem em canais digitais, e 70% no mobile bank. Portanto, nós carregamos no bolso os nossos bancos. A verdade também, vale a pena mencionar, nessa nova era bancária, é que os bancos brasileiros exportam tecnologia. Basta a gente entender e ver o que acontece com o Pix. O Pix, neste ano, deve fechar, governador Dória, algo como 63 bilhões de operações, de transações e de transferências. Isso em quantidade de operações. Em transação financeira, um volume quase próximo a 27 trilhões de reais. Além disso, a gente tem o Open Finance. O Open Finance já tem quase 60 milhões de consentimentos, é uma das principais inovações dessa nova era. O Open Finance faz com que os consumidores eles tenham um controle total dos seus dados financeiros. Eu creio que aqui as instituições vão disputar entre si para atrair e oferecer melhores condições para os clientes. O Open Finance vai acelerar soluções tecnológicas e ferramentas de gestão financeira e de análise de crédito. Quero também destacar o Drex, que é a nossa moeda digital, será um importante marco no mundo dos ativos digitais, pode ampliar o acesso ao crédito. Aqui a gente tem como se fosse uma plataforma que vai integrar contratos inteligentes. Eu acho também que o Drex pode ser um passo importante para internacionalizar o real e para ampliar o comércio exterior. Não dá para deixar de falar da tokenização, em termos de inovação bancária. A tokenização promete também revolucionar a concessão de crédito, as transações financeiras. Também dá para falar e bem da inteligência artificial. Aqui tem um mundo muito grande de possibilidades para análise de dados, para customização dos produtos, para proteção também de dados, ou seja, tem muita coisa boa a caminho e os bancos estarão em todas essas frentes. Eu quero também destacar que os bancos brasileiros não vão abrir mão de nós termos um papel de relevo na transição energética, na economia de baixo carbono, também numa economia mais verde, ou seja, nós vamos saber bem monetizar os ativos ambientais. Eu quero ainda destacar que, quando a gente fala da era do setor bancário, dá para assegurar que os bancos brasileiros eles são transformacionais, eles são geracionais, nós estamos preparados, estamos prontos e podem confiar nessa afirmação. Isso porque os bancos não nasceram agora, nós não estamos na infância, não estamos na adolescência, tentando descobrir o mundo, nós temos uma história de vida, eu estou me referindo aos bancos brasileiros, não é depreciativo ter história, ter bases sólidas, ter presença física em todo o país e fazemos parte de gerações de brasileiros e também de milhões de pessoas e de empresas. O que eu quero aqui dizer é que o futuro dos bancos foi construído lá atrás e não é distante do presente. É o resultado que envolveu muito trabalho, não envolveu aventura, envolveu intensidade, não apenas circunstâncias, agimos com concretude e menos cores e menos marketing. Eu vou agora concluir falando um pouquinho do ambiente que a gente precisa para manter o setor bancário como ele é hoje no Brasil. Como em qualquer país, os setores da economia, e aí o setor bancário se insere, nós precisamos de estabilidade macroeconômica, ou seja, inflação baixa, previsível e estável. Isso tem como ponto de partida e como ponto de chegada o equilíbrio das contas públicas. E aí sim, a gente consegue ter um ambiente propício para termos juros mais baixos, para expandirmos o crédito e também os investimentos. Interessante, presidente Temer, que o Brasil vivencia hoje um paradoxo. Um dilema que vai precisar ser enfrentado cedo ou mais tarde. A gente tem dados correntes da economia excelentes, dados animadores, PIB, consumo, varejo, serviço, mercado de trabalho, indústria, etc. e tal. Estou me referindo aos dados correntes. Mas, por outro lado, nós temos questões estruturais no campo das finanças públicas ainda não resolvidas, sem o que será muito difícil alcançarmos um crescimento econômico de longo prazo. Eu já vou concluir para dizer que
Qual é a realidade que nós estamos vivenciando? O que a realidade está nos mostrando? Há uma trajetória fiscal que não é sustentável. Aqui não é uma crítica ao governo, aqui é um problema de país. Eu tenho, inclusive, que a equipe econômica vem defendendo isso, de colocar mais despesas dentro das regras do arcabouço fiscal. Nós precisamos fazer mais cortes nos gastos obrigatórios. É importante reduzir também as vinculações e as indexações do orçamento público. Se fizermos isso rápido, a resposta vai ser muito positiva e igualmente rápida. Os bancos estarão sempre como catalisadores dos investimentos, mas é preciso um bom ambiente de negócio. O bom ambiente de negócio depende de um ambiente macroeconômico estável e de um quadro fiscal também equilibrado. Enfim, existem formas corretas de crescimento duradouro. E a direção do Brasil está correta, mas nós precisamos imprimir um ritmo bem mais forte na contenção dos gastos públicos, e tempo é ouro. Muito obrigado.